Fala pessoal do terceiro ano do Murilo Serpa, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui de Sociologia. E hoje, pessoal, vamos concluir aquele nosso último conteúdo, globalização e integração regional. E hoje nós vamos se deter mais um pouco sobre a integração regional, entender um pouco sobre blocos econômicos. Para isso, pessoal, vocês vão assistir aí dois pequenos vídeos para que vocês fiquem por dentro mais um pouco sobre globalização e depois um vídeo já falando sobre alguns blocos econômicos existentes na atualidade, tá ok? Então espero que vocês gostem, prestem muita atenção. É o nome dado ao processo de intensificação das trocas entre os países do mundo. Essas trocas não envolvem apenas mercadorias, mas também serviços, informações, capitais e pessoas. A interdependência gerada por essas trocas acaba por criar um espaço mundial integrado. Para alguns especialistas, esse processo foi iniciado no século XVI com as grandes navegações, mas foi sobretudo a partir do século XX, com o fim da Guerra Fria e a Terceira Revolução Industrial, que a globalização passou a apresentar as características atuais. Essas trocas em escala mundial formam redes de fluxos que podem ser materiais ou imateriais. Os fluxos materiais formam 4 grandes redes: de trocas comerciais, de capitais financeiros, de serviços, como as redes hoteleiras, por exemplo, e de migrações internacionais. Os fluxos imateriais compõem as redes de comunicação e de informação, como a internet, e também as redes de serviços, como os seguros. O ritmo acelerado das inovações tecnológicas e o processo de globalização também estão diretamente relacionados. As tecnologias de informação e de comunicação representam elementos de transformações imediatas e radicais, pois podem promover ou aumentar a capacidade produtiva de determinada atividade econômica em determinados lugares e também agilizar decisões entre empresas distantes geograficamente. Outra característica da globalização contemporânea é o livre fluxo de capitais entre os países. Esta globalização financeira gerou a integração dos mercados acionários, possibilitando a transferência de altos valores de maneira instantânea de um ponto a outro do planeta. Consequentemente, quando os países centrais do sistema entram em crise econômica e financeira, acarretam um efeito dominó, e as bolsas de valores do mundo todo também são afetadas pela diminuição dos fluxos de capitais. A formação de blocos econômicos é outro fator de fundamental importância no cenário da globalização e pode se configurar de 4 modos. A Zona de Livre Comércio, como NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, na qual ocorre a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros. A União Aduaneira, por exemplo, a SACO, União Aduaneira da África Austral, que abriu o mercado interno para mercadorias e serviços originários de outros membros do bloco e definiu as regras comerciais para que os países do bloco possam realizar trocas com outros países. O Mercado Comum, como é o caso do Mercosul, Mercado Comum do Sul, do qual o Brasil participa, que permite a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países membros. E a União Econômica e Monetária, como a UE, União Europeia, na qual os países membros adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Uma visão superficial da globalização leva a crer que o processo de abertura das economias nacionais traria como consequência uma mundialização relativamente homogênea. No entanto, uma vez que a globalização é seletiva e visa a determinadas regiões, atividades e grupos sociais, determinadas áreas e regiões se integram, enquanto outras são excluídas. Assim, a disparidade entre as regiões torna-se cada vez mais evidente no espaço mundial. Por fim, é importante observar que a intensificação da circulação de informações em escala mundial acaba privilegiando as necessidades e os modos de vida próprios de alguns países desenvolvidos.
Blocos econômicos são acordos firmados entre países para cooperação e desenvolvimento mútuo. São vários os blocos econômicos existentes mundo afora, mas a União Europeia alcançou um patamar que nenhum outro jamais chegou, o da União, que vai além do comércio. Esse bloco tem um alto grau de integração política, econômica e social, que serão exemplificados adiante. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, composto por 28 países, reunindo uma população de cerca de 500 milhões de habitantes. Formar um bloco econômico foi uma saída encontrada para a crise que se sucedeu à Segunda Guerra Mundial. Assim, eles puderam unir suas economias e seus mercados. Em 2013, os países da União Europeia somavam um produto interno bruto de 13,5 trilhões de dólares, próximo dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. A história da União Europeia começa com a criação da Comunidade do Carvão e do Aço, em 1951. Diante da perda da hegemonia mundial sobre esses produtos, um grupo de 6 países entraram em acordo para a cooperação econômica. O destaque é para a conciliação entre França e Alemanha, rivais durante as guerras mundiais. Em 1957, é criada a Comunidade Econômica Europeia, com a assinatura do Tratado de Roma. Esse acordo determinou a criação de um mercado comum, com a livre circulação de mercadorias, capitais e serviços. O grupo cresce com as adesões do Reino Unido em 1973, da Grécia em 1983 e de Portugal e Espanha em 1986. No ano de 1990, é realizada a Convenção de Schengen, que determinaria a livre circulação de pessoas entre os países membros. Na prática, os produtos, o dinheiro, os serviços e as pessoas poderiam circular sem a necessidade de providências alfandegárias, como visto ou autorização de entrada. Em 1992, a assinatura do Tratado de Maastricht criou a União Europeia e aprofundou a integração do bloco, estabelecendo uma união política e monetária. A união política é representada pelo Parlamento Europeu, onde cada país membro possui seus representantes. Além disso, o bloco possui uma Constituição soberana, em vigor desde 2009. A criação da zona do euro, moeda única utilizada pela maioria dos países do bloco, facilitou e intensificou o intercâmbio entre eles. Em 2006, foi realizado um plebiscito no Reino Unido, onde 51,9% dos votantes disse sim à saída do país do bloco. Havia uma intensa propaganda na época contra a permanência do Reino Unido, que defendia a liberdade de cumprir suas próprias regras e não aquelas impostas pela União Europeia. Depois disso, começou um longo processo de negociação para a saída do Reino Unido do bloco. Tal processo ficou conhecido como Brexit. Então, galera, é isso. A gente finaliza aqui o nosso conteúdo, globalização e integração regional. Espero aí que vocês tenham curtido, tenham gostado. Também espero que tenha ficado alguma coisa para vocês, né? Alguma coisa de aprendizado, de conhecimento. Então, galera, até mais. A gente se encontra, se Deus quiser. Até a próxima.